Hoje eu sou a professora Beatriz, professora Ilana, e hoje a gente vai trabalhar um pouco com vocês o uso da realidade aumentada em sala de aula. Né? A gente foca um pouco o EAD, mas a gente também pode trabalhar isso como um apoio ao estudo presencial ou na própria aula presencial. Né? E a ideia da criação desse curso, na verdade, que é um curso que a gente vem já ministrando há alguns semestres em alguns lugares, né, aqui na Semana de Formação dos Professores de EAD, por exemplo, é garantir aí para vocês, ou proporcionar para vocês um recurso a mais que vocês possam usar. Né? Quando a gente trabalha com EAD, a gente acaba ficando fixo, né, em alguns tipos de recurso. Normalmente a gente usa texto, PDF, PowerPoint e não faz mais outra coisa. Né? Então, a ideia hoje é a gente trabalhar alguns conceitos de interação e interatividade para na visão de vários teóricos de diferentes áreas, para daí a gente fazer uma incursão aí na realidade aumentada, para a gente poder trabalhar com a criação de um objeto de aprendizagem em realidade aumentada para vocês usarem ou na sala de aula ou via Moodle ou outra coisa virtual que vocês desejem, tá bom? Então, pode apagar, pode. Vocês vão desculpar que o nosso projetor ele está RB só, no caso. Então, é realidade aumentada em sala de aula, interação e interatividade. Então, esse cursinho agora nós vamos trabalhar em duas partes, né? Nós vamos falar um pouquinho dos conceitos teóricos que a Bia já apresentou, né? Vai falar sobre interação, interatividade, alguns conceitos de alguns teóricos aí. E depois a gente vai entrar um pouquinho na realidade aumentada, conceitualmente, apresentar a realidade aumentada para quem não conhece, falar um pouquinho sobre o uso dela na educação, né, voltando também um pouco para dispositivos móveis. E depois nós vamos apresentar um software para vocês, né, mobile, que vocês conseguem aí tranquilamente trabalhar sem precisar de programação, de nada disso. Tá? Então, essa primeira parte vai ser todo conceitual teórico e depois a gente vai fazer um intervalo e a gente volta para trabalhar aí, né, praticar mesmo, certo? Pode ir. Bom, então, primeira coisa é que quando a gente pensa no termo interatividade, né, a gente já faz de início algum tipo de conexão com o computador, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de conexão, né? Porque a gente tem alguns termos que são usados excessivamente, que se perdem em termos de conceito mesmo ao longo do tempo, das diferentes áreas. Então, é sempre importante que a gente trabalhe um pouco essa diferenciação do que sejam esses termos nas diferentes áreas e como eles são aplicados. Né? Então, se a gente pensar nos termos, então, interatividade e interação, a gente tem conceitos que a gente pode aprofundar nas diferentes áreas e trabalhar para que a gente consiga aí, um resultado mais interessante nas experiências que a gente tem. Pode ir. Né? Então, a ideia é articular esses dois conceitos, né? Pensando num diálogo entre as ações e as atividades entre os indivíduos, entre indivíduos e conteúdo, entre indivíduos, estruturas, objetos, etc. Sempre, no nosso caso, mediado pelas tecnologias digitais. Tá? Bom, acho que a gente já falou, né? Então, teoria rápida e, na sequência, a parte prática, como a Ilana já comentou com vocês. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nesses dois termos, né? A interatividade e a interação. Pode passar. Se a gente for pegar a definição do Aurélio, interação é uma ação que exerce mutualmente entre duas ou mais coisas ou duas ou mais pessoas. Interatividade, capacidade, que pode ser de um equipamento, de um sistema de comunicação, de um sistema de computação, etc., de interagir ou permitir essa interação. Né? Então, o que a gente pode pensar? Que a interação é a ação em si. E a interatividade é a possibilidade da gente efetivar essa ação via algum meio.
O Aurélio também diz que a interatividade está relacionada ao termo interativo, que é capacidade de um recurso, ou de um meio, ou um processo de comunicação permitir ao receptor, então estou num processo de comunicação, interagir ativamente com o emissor. Tá? Ou seja, a gente sempre vai ter um caminho de mão dupla. Né? Então, eu mando, recebo a resposta e mudo minha ação a partir das respostas. Então, não é simplesmente eu ter uma gama pequena de possibilidades de resposta, mas eu poder efetivar qualquer tipo de resposta a partir dessa nova requisição que eu tenho. Então, é importante ressaltar que interação é inerente aos seres humanos e ocorre quase sempre quando a gente tem um processo de comunicação entre duas ou mais pessoas. Bom, e aí, a gente pode pensar, então, como que a interatividade, no caso, né, que é como esse meio age, como as pessoas, num fim, né, a cabo, interagem, a gente pode pensar em diversos pesquisadores de diversas áreas que trabalham com essa questão. Tá? Então, ali em cima, primeiro a gente tem o Piaget, depois a gente tem o Sims, o Lev Manovich, Raffaelli, Steuer, e eles são de áreas diferentes. Então, a gente tem aqui gente da comunicação, a gente tem aqui gente da educação, a gente tem aqui gente da computação, e aí a gente vai percebendo aí ao longo da nossa apresentação quais são essas diferenças, né, e aonde as coisas se encontram, se aproximam, né, quais são as preocupações de cada uma dessas áreas em permitir que se faça a interatividade. Eu coloquei aqui depois a Sueli Fragoso, que é uma teórica brasileira que também tem aí uma visão, apesar dela não ser exatamente da área de computação, mas que muitas vezes a gente acaba tendo uma visão de interatividade, principalmente nesses últimos anos, fortemente ligada ao processo comunicativo via máquina. Né? Então, muitas vezes, apesar de serem teóricos de áreas diferentes, eles acabam absorvendo conceitos de outras áreas. Esse é o caso dela, por exemplo. Então, vamos pensar lá no Piaget. Né? Na verdade, quando a gente trabalha com sistemas de EAD, a gente tem alguns teóricos que são os teóricos preferidos das pessoas que trabalham com EAD. Né? Das pessoas que desenvolvem sistemas para EAD, às vezes é um teórico, para as pessoas que montam cursos e trabalham com design instrucional, outro teórico. Mas, de uma maneira geral, a gente tem 3 teóricos que são bastante pesquisados nessa área. Né? Um deles é o Piaget, e a gente tem outros 2 que a gente trabalha bastante também nas nossas pesquisas, que são o Vygotsky e o Ausubel. O Ausubel, ele é o teórico da aprendizagem significativa. Né? Então, o que ele diz? Que para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que fazer uma conexão daquele conceito novo com os conceitos que a gente já tem incorporados, interiorizados. Né? Então, a partir da hora que a gente tem essa conexão estabelecida, é que, de fato, a gente vai aprender alguma coisa. Praticamente, não posso falar todos, mas uma grande parte dos sistemas hipermídia que trabalham com educação à distância usam como base teórica os preceitos do Ausubel. Né? Mas, na verdade, ele tem algumas relações bem próximas aos outros 2 teóricos que eu falei para vocês. Né? Então, o Piaget, por exemplo, diz que qualquer esquema de assimilação tende para incorporar em si os elementos que lhe são exteriores e que são compatíveis com a sua natureza. Ou seja, eu interajo com um meio e aí eu cresço a partir dessa interação. E ele fala também que qualquer esquema de assimilação é obrigado a acomodar os elementos que assimila sem perder sua continuidade, nem seus poderes de assimilação anteriores. Ou seja, cada vez que eu aprendo uma coisa nova, eu junto essa coisa nova às coisas que eu já sabia e reconstruo essa minha base de conhecimento. Né? Pode passar. Não, volta lá um minutinho. O último teórico que eu falei para vocês é o Vygotsky, né, na área de educação. Então, o que ele diz? Ele trabalha com a zona do desenvolvimento proximal, é um dos conceitos mais importantes lá do Vygotsky. E o que ele fala? Todo aprendiz tem uma capacidade X de aprender, de assimilar conceitos novos. A partir do momento que esse aprendiz interage
com, no caso, outros aprendizes ou seu professor e tal, ele consegue aprender um pouco mais. E essa diferença entre o que ele, falando de uma forma bem grosseira, né, que ele aprenderia e a que ele aprendeu é essa zona do desenvolvimento proximal. Ou seja, se a gente tem interatividade, a gente aprende mais do que se a gente for estudar sozinho, por exemplo, né? Porque a gente junta todas essas capacidades e habilidades que cada um tem. Vamos lá. O Sims, por outro lado, diz que interatividade é uma atividade entre dois organismos que proveja respostas adequadas às necessidades informativas de ambos. Ou seja, ele está trabalhando aqui muito mais no sentido comunicacional da coisa do que no sentido da aprendizagem. Se eu tenho interesse, você tem também, a gente tem alguma coisa a trocar em termos comunicacionais, a gente interage, né? Então, aí nesse caso, a gente tem a exigência da compreensão de amplitudes de níveis de demanda, por exemplo. Quem é o usuário, a importância dessa produção de contextos, porque se eu não contextualizar direitinho o que eu quero promover a interatividade, essa interatividade não vai acontecer, acabo, né? E a aplicação de interfaces gráficas que sejam adequadas nos sistemas computacionais que eu vou desenvolver, que é o que interessa aqui para a gente na EAD, né? Então, por exemplo, eu não sei quem de vocês já fez algum curso em EAD. Alguém já participou? E aí? Quais eram os recursos que eram usados nesse curso? Você, por exemplo. Basicamente é o Moodle, né? Não, você desenvolveu ou você foi aluno? Fui aluno e, enfim, eu desenvolvia estudos com relação ao Moodle, aprendizado com relação a como utilizar a ferramenta, enfim, para disponibilizar material, exercício para os alunos. Basicamente isso. Então ele usava o Moodle para trabalhar com exercícios e etc. E os recursos que eram os recursos mais usados? Texto, vídeo talvez, não sei. Na minha matéria não, disponibilizava texto, link de internet, na minha experiência. Texto, não tinha um PowerPoint que utilizasse, colocava links de internet, algum questionário, basicamente isso. E aí, imagens, né, apresentações, enfim. Então, a gente tem aí esses dois grupos básicos de recurso, né? Os recursos que são síncronos, quando a gente tem uma interação na hora, né? E os recursos assíncronos, eu ponho alguma coisa, a pessoa me responde, eu coloco outra, ela me responde, né? Mas além de eu pensar no que é síncrono e no que é assíncrono, eu tenho os trabalhos que eu vou fazer ou sincronamente ou assíncronos, mas que eles vão ser efetuados por mim mesmo, eu e o professor, eu sozinha. Dificilmente a gente tem atividades que acabam envolvendo todos os alunos ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, eu tenho uma via que pequena, eu poderia explorar isso de tantas outras formas, né? E o que o Sims disse é justamente isso. Se eu não tiver um conteúdo que seja adequado e que pense que entenda esse usuário, se eu não tiver uma produção rigorosa de contextos que envolva o usuário e faça com que ele se sinta parte desse sistema, né, que vai fazer aquilo funcionar ou não funcionar, e que tenha uma interface que ele consiga lidar de uma forma tranquila, essa interação não vai acontecer. Se essa interação não acontece, a gente tem um empobrecimento do curso e a gente fica com menos vontade de participar, né? Então, às vezes falam, quanto mais interatividade tiver, mais fóruns e wikis e não sei o que, melhor. Aí você fala, ai meu Deus, tem um wiki para fazer, vou ter que interagir com outras pessoas, não estou nem preparado, né? Porque você não está, de fato, envolvido naquele contexto todo, né? Essa contextualização não foi feita de forma adequada. Bom, e ele trabalha com 3 níveis de interatividade, no que diz respeito, por exemplo, à navegação. O nível reativo, o nível coativo e o nível proativo. Quem de vocês conhece aqui o professor Wilton Azevedo, lá da Educação e História da Cultura? Ele tem um texto que é passivo, reativo e interativo, né? São mais ou menos as mesmas ideias aí do Sims, né? Então, o que ele diz? Que o reativo eu recebo um impulso e reajo a ele, né? Eu recebo uma instrução e reajo. O coativo é quando eu não tenho muito jeito, então eu vou trabalhar junto
mas eu não tenho aquela vontade de agir por conta própria, interagir de verdade. Então, a proatividade é quando, de fato, eu consigo chegar no máximo aí da interação. Bom, já o Manovich, Lev Manovich, ele é da comunicação e ele diz que todas as experiências culturais, no fundo, podem ser definidas como uma forma de interação. Então, ele diz que toda comunicação intermediada por um computador é, por natureza, interativa, né? Então, a gente tem que ter um autor que consiga desenvolver termos diferentes para esses diversos tipos de interatividade. Então, eu tenho que entrar a fundo no processo comunicativo, entender como de fato funciona para conseguir atingir a pessoa para a qual eu quero comunicar. Então, se eu estou fazendo um curso em AD, e eu estou fazendo o curso EAD, porque meus horários são malucos, porque às vezes eu faço minha tarefa no último momento, porque o meu tempo é muito pequeno. Já pensou se eu tenho que trabalhar uma wiki junto com 10 pessoas discutindo milhares de coisas? Que hora que eu vou fazer isso, por exemplo? Então, a dinâmica das atividades tem que estar muito adequada ao público-alvo que você tem, né, ao seu público. Então, por exemplo, um curso de EAD para graduação, a dinâmica deve ser uma. Um curso de EAD de especialização, a dinâmica tem que ser outra, né? Ele diz que a interatividade digital intermediada por um software é um novo capítulo na cultura humana. Então, sempre que a gente tem uma coisa nova em termos de processos comunicativos, a gente tem que ter um aprendizado dessa linguagem, né? Então, a probabilidade da gente se mover pelos mesmos caminhos, passando pelos mesmos desafios, da mesma sequência, é praticamente impossível quando a gente está no meio digital. Seja ele um meio digital controlado, como é o Moodle, e muito menos, obviamente, se a gente estiver solto no meio digital. Passa aí. O Raffaelli, por sua vez, diz que essa interatividade é um fruto de um conjunto de características, como bidirecionalidade, resposta imediata, controle do usuário, quantidade de ações do usuário, feedback, transparência, que podem ser consideradas de forma isolada, que se forem consideradas de forma isolada, dificilmente vão garantir esse caráter interativo do processo de comunicação. Então, vocês veem aqui, quando a gente chega no Raffaelli, ele também trabalha o processo comunicativo, mas ele já tem uma preocupação, né, técnica muito maior do que os teóricos anteriores, né? O Piaget, por motivos óbvios, os outros que são contemporâneos, as preocupações são um pouco diferentes. Então, por exemplo, se a gente pensa aqui, resposta imediata, controle do usuário, quantidade de ações, a gente está se aproximando muito de uma área de computação, que é a área de interação humano-computador. Então, são preocupações que a professora Ilana e a professora Ana Grazi, que estão aqui, nós somos dessa área lá na Faculdade de Computação, então se aproxima muito das preocupações que a gente tem lá, que não necessariamente sejam as preocupações das pessoas que desenvolvem os sistemas que, por acaso, alguém vai usar depois, né? Então, vamos lá. Stelwer diz que ele relaciona a interatividade à extensão do quanto um usuário pode participar ou influenciar na modificação imediata da forma e do conteúdo de um ambiente computacional. Então, para ele, quanto mais eu consigo modificar o ambiente, mais interatividade eu tenho. Então, se a gente for pensar assim, se eu tiver um jogo online, eu tenho muita interatividade. Se eu tiver um chat, eu tenho razoável interatividade. Se eu estiver navegando no Moodle e interagindo com PowerPoints e coisas do gênero, eu tenho muito pouca interatividade. E vamos lá. Ele trabalha, então, com velocidade, mapeamento e amplitude. Então, são os conceitos principais dele aí, né? Então, a velocidade com que essa interatividade acompanha. Se o usuário consegue mapear todo esse sistema e se movimentar nele de forma eficiente. E a amplitude da possibilidade interativa. E a Sueli Fragoso, por fim, que denomina que os pesquisadores da área de informática dizem que interatividade é uma nova qualidade da computação
interativa, e ela presume, então, que haja incorporação de dispositivos de entrada e saída. Ou seja, ela tem uma visão bem computacional da coisa. Entra alguma coisa, sai alguma coisa, e as pessoas interagem a partir desses dispositivos. Então, quando a gente pensa aí nas possibilidades de interatividade, a gente tem desde as questões que são mais relacionadas à educação, passando pelas relacionadas à computação e chegando na coisa mais prática, que é a parte da computação. Para quem não é bem da área, né, eu sei que tem vários professores aqui, deve ser, que talvez esteja um pouco mais familiarizado com os termos, né? Quando a gente fala de dispositivos de entrada e saída, né, nós estamos falando em termos de interatividade. Então, nós temos um sistema, então, quer dizer, o usuário e o sistema, né, que nós estamos falando de recursos computacionais, né? Então, existe o quê? Né, uma troca de ação e reação. Né? Então, quer dizer, o usuário age sobre o sistema e o sistema responde para o usuário. Toda essa interação, toda essa ação e reação é feita a partir, então, dos sistemas, dos dispositivos de entrada e saída. Né? Então, por exemplo, vocês estão usando aí o notebook. Qual que é o sistema de entrada em que envia para o sistema a informação? Teclado, mouse. Então, eles são dispositivos de entrada. Né? Eles enviam informações, entra informação no sistema. Né? E como que o sistema responde a essa ação sua? Pelo monitor. O monitor. Esses são os dispositivos básicos aí que nós temos de entrada e saída. Né? A partir do momento que veio o termo de ubico, né, que transforma multimodal, você começa a trabalhar outros sentidos. Então, os dispositivos de entrada e saída começam a digamos assim, a evoluir. Né? Então, começa a trabalhar outros sentidos, a trabalhar a transparência para o usuário. Quanto mais natural esse processo for, essa interação para o usuário, melhor. Né? Então, vem a questão do multitoque, é exatamente para isso, para tornar o quê? Né? Uma coisa intuitiva, uma coisa natural, o processo de comunicação e interatividade entre o usuário e o sistema. Se a gente for pensar, né, desde aí da década de 60, já várias experiências vêm sendo feitas nesse sentido, né, de deixar esses dispositivos mais próximos à realidade do usuário. Então, se a gente pegar os primeiros computadores, a gente tinha botões, né, não era nem teclado. Depois o teclado foi incorporado, depois ferramentas de seleção, né, dispositivos que permitem seleção, que é o caso do mouse. Né, e quando esses dispositivos começaram a ser testados, alguns foram bem colocados assim, no teste, né, com usuários. E um deles foi o mouse, outro foi a caneta ótica, e um terceiro era o seletor de joelho. Porque o cara sentava na mesa, né? Então ele tinha um negócio aqui no joelho e ele interagia com o joelho, porque daí ele podia datilografar, ele podia digitar sem problema com as duas mãos. Graças a Deus ele perdeu, porque hoje ia ser um pouco complicado a gente sair interagindo, pulando por aí. Né? Mas, então, muitas pesquisas sempre foram feitas. Se a gente pegar, por exemplo, a caneta ótica, depois ela virou a canetinha do PDA. Depois ela virou a canetinha do smartphone, depois ela desapareceu. Né? E agora você vê caneta só no tablet de desenho, né? Que agora chama mesa digitalizadora. Né? Não chama mais tablet. Né? Mas... então, a questão do dispositivo de entrada e saída é em relação ao sistema. Tá? É o que entra dados para o sistema, informação para o sistema, e o que leva, né, de saída, né, da reação do sistema para o usuário. Tá? Então, nossa parte aqui, que nós vamos passar um pouco a questão da tecnologia, é a questão da realidade aumentada. Né? Ana Grazi e Laércio não pode responder, né? O que é realidade aumentada? Quem sabe? Quem imagina? Alguém já trabalhou com isso? Na computação não, mas é. Sim e não. É isso.
Na verdade, a gente está aumentando alguma coisa, né? Na verdade, o que a gente está trabalhando? Nós estamos trabalhando com computação, né? E é até interessante porque existem algumas que chamam áreas aí, né, da computação. A gente fala que é da área de processamento gráfico, que é muito interessante isso, né? Nós temos a computação gráfica. Aí, de um depois, começaram a trabalhar com o termo realidade virtual, né? A computação gráfica, então, é o uso de recursos o quê? Computacionais para gerar, né, informações tridimensionais, né, de cenas reais no computador, certo? Realidade virtual. Realidade virtual, o conceito é o mesmo. Também é para você simular situações reais no computador. Qual que é a diferença entre um sistema de RV e um sistema de computação gráfica? Ana Graça pode responder, se ela quiser, o Laércio também agora. A interatividade. Certo? Por exemplo, quando você vê na TV lá, um cara está lá, o artista está lá comunicando com Um avatar. robô, um avatar, né? Isso é computação gráfica. Na verdade, ele não está interagindo com o sistema. Certo? Isso é considerado computação gráfica. Realidade virtual, não. Ele tem que ter algum dispositivo. Por isso que a realidade virtual ainda não foi muito popularizado, porque tem a necessidade de dispositivos especiais para poder interagir com o sistema, né? E esses dispositivos ainda, na sua grande maioria, são muito caros, né? Então, normalmente é uma luva, óculos, ao extremo uma caverna digital. Oi? Planeta dos Macacos. Isso é computação gráfica. Entendeu? Assim, até o Avatar é interessante. O Avatar, toda a tecnologia usada para gerar o filme é computação gráfica. Mas a ideia do filme é um sistema de realidade virtual, que é o Avatar, de você se imaginar naquele ambiente virtual, né? E tudo isso. Tudo isso por quê, né? Então, nós temos aqui o real e o mundo virtual. Então, eu já estou entrando em alguns conceitos que eu vou mostrar para vocês um pouco, entrar na realidade aumentada, né? Esse é o contínuo da virtualidade. Isso a gente usa muito na aula de computação gráfica, na aula de realidade virtual, para explicar um pouco essa diferença, né, de tecnologias do real e do virtual, né? Então, nós temos aqui o real. Então, na verdade, o real é o quê? O que a gente está convivendo aqui, né? Não tem, na verdade, nós estamos nos comunicando, não tem tecnologia nem nada. E a gente tem o mundo virtual. Então, nós temos a realidade e a realidade virtual. Então, o termo mesmo já diz. Tudo na realidade virtual é sintético, é virtual. Então, você tem que estar interagindo com o ambiente virtual, se comunicando com o ambiente virtual. Não tem nada de real. Você está isolado do mundo real e envolto, imerso. A palavra grande aqui, famosa, é imersão. Ele está aí no meio, mas ele não está nessa ponta. Depende muito. A realidade... Second Life, sim. É que daí a gente tem outras questões que entram no... a questão assim, é que não deixa de ser nenhum. Aí é que tá. Por isso que eu falo muito de conceito de computação gráfica e realidade virtual. Muita gente separa como se fossem coisas totalmente diferentes. Mas, na verdade, não são totalmente diferentes, porque a realidade virtual não existe sem a computação gráfica. Né? Na prática, na verdade, tudo que você aprende em computação gráfica é o que você aprende para gerar um ambiente virtual. Deixa eu falar. Tá. Não, é que, por exemplo, se a gente pega o Second Life, ele é totalmente virtual, a gente é avatar, a gente não é a gente está lá. Só que a gente não está usando nenhum dispositivo especial de entrada e saída. Então, a gente está com mouse, teclado e monitor. Então, aí tem algumas linhas de teóricos que sim consideram realidade virtual. Tem outros que não, porque a imersão não se dá de forma completa. Então, alguns consideram que a imersão, se a imersão... mesmo que não seja via dispositivo, vale como imersão e outros não, né? Então a gente tem que tomar... Isso aí sim, porque daí é totalmente imersivo. Isso. Na verdade, a imersão, o termo imersão significa a sensação de estar dentro do ambiente.
É que o que os jogos, muitas vezes, a questão tenta proporcionar isso. Aí é né? ubíqua. Vai além um pouco. Né? Que a ubiquidade, a gente tem junto a pervasividade, então as coisas têm a computação e a gente não percebe. Então, por exemplo, o celular, que na verdade é um computador, poucas pessoas se atentam a esse fato, né? E a mobilidade. Então, quando a gente pensa numa computação ubíqua, a gente está considerando principalmente essas 3 coisas. Tá? Assim, o grande diferencial entre as tecnologias é porque elas são muito ligadas, né? Dificilmente se desvincula uma da outra. O grande fator aí é exatamente o grau de interatividade do usuário e como é feita essa interatividade. Né? Qual é o dispositivo de entrada e saída? Basicamente, toda a realidade virtual é uma computação gráfica. Nem toda computação gráfica é uma realidade virtual. Sim. Falando em termos de teoricamente dizendo, é isso mesmo. E na prática também, né? Não dá para você separar uma coisa da outra, né? Não tem jeito. Bom, aí nós temos aqui o real, então, e a realidade virtual, certo? E agora, o que acontece nesse caminho entre o real e o virtual? É o que a gente chama de realidade mista ou misturada. Ou seja, mistura real e virtual. Certo? Então, nós temos aqui a realidade aumentada e a virtualidade aumentada. Quando você usa o avatar, por exemplo, você está aumentando a virtualidade. Está dando mais realismo do virtual. Tem mais virtual do que real. No caso da realidade aumentada, o que é a realidade aumentada? Né? É você enriquecer, aumentar o mundo real. Então, por exemplo, eu não posso me desvincular do real. Eu estou vendo vocês, mas tem alguma informação 3D ou 2D sintética do computador aumentando essa realidade. Então, é como se eu estivesse aqui usando um dispositivo que eu estou vendo vocês lá no vídeo. Eles estão filmando a gente, mas, quer dizer, quando você está vendo por lá, tem algum bichinho aqui atrás de mim, um fantasminha, puxando meu cabelo. Né? O que está acontecendo hoje no Fantástico, lá, que aparece um trem no meio dos apresentadores. Só que aquele trem não existe realmente, mas... Isso, então... mas daí não tem uma interatividade entre o apresentador e o trem. Se tiver, por exemplo, aquela mesa da Copa, aquela sim. Entendeu? Quer dizer, a mesa, na verdade, ele não está mexendo com a mesa real. Ele tá mexendo a bolinha e a gente está vendo o carinha lá, o jogador. Entendeu? Então ele interage com aquele objeto. Aqueles hologramas, aquele show do Tupac lá que fizeram holograma. Aquilo é realidade aumentada? É assim, aí é uma discussão muito interessante, né? Até a gente fala muito do Google Glass aqui. A gente fala do Google Glass aqui e existe uma discussão. Por favor, os professores, o Laércio e a Ana Graça, se quiser também ajudar aí. Existe uma discussão muito grande, assim, porque, conceitualmente, a realidade aumentada é o quê? Acrescentar informações 3D no ambiente real. Está aumentando, certo? Mas o fato de ter ou não interatividade, muitos teóricos já separam. O que não tem interatividade não é realidade aumentada. Certo? Se tem interatividade, é realidade aumentada. Então, nesse caso, as aplicações que a gente tem hoje para Google Glass não seriam. Não seriam, mas conceitualmente poderia ser. Então, é uma coisa meio... A tecnologia é muito interessante, né? Porque eles querem criar várias áreas, mas, na verdade, é tudo, né, ramificações da mesma, né? Porque sem computação gráfica também você não tem realidade aumentada. Então, na verdade, é o que... diferencia aí, né? Então, por exemplo, a realidade aumentada é você, então, aumentar a realidade acrescentando informações sintéticas de computador, né? Que permite interação em tempo real. E isso, em termos do nosso foco, que é a educação, isso enriquece muito a educação, porque proporciona maior engajamento dos alunos. Quer dizer, o que a gente vai ensinar para vocês é criar um recursinho de realidade aumentada, simples, rápido, básico, num software livre que pode ser usado em dispositivo móvel, celular, iPad, né? E que
pode enriquecer aí, por exemplo, a aula presencial, da mesma forma que a aula à distância, tá? Então, você pode, por exemplo, depois a gente vai dar algumas dicas, né? Vocês podem criar o próprio e disponibilizar para o aluno, ou vocês podem ajudar o aluno a criar o próprio recurso. Então, tem várias utilidades. A gente tem alguns professores aqui da matemática, né? Então, vamos pensar em algum conceito da matemática ou da física, que seja um conceito difícil para o aluno entender. Sei lá. A partir da realidade, que é esse problema que o aluno tem, eu coloco uma camada de virtualidade em cima, que ajuda a explicar aquele conceito. Então, sei lá, tenho algum problema de geometria, quero explicar alguma coisa. A partir do momento que eu coloco essa realidade, uma animação acontece, as coisas vão se formando, a equação é resolvida. Na física, o carrinho anda, eu entendo quais são as forças que atuam. Enfim, né, a gente consegue incrementar uma coisa que dificilmente o aluno entenderia, né? Eu sou da arquitetura, meus alunos não quer dizer, eu sou da computação, mas eu sou arquiteta. Mas meus alunos da arquitetura não entendem corte, o conceito de corte. É muito difícil para eles. Se eu uso um recurso desse jeito e mostro animado, por exemplo, eles começam a entender bem mais rapidamente, de uma maneira mais fácil. A proposta, gente, desse curso até surgiu não só pela própria realidade aumentada, mas pela mobilidade, porque todos nós aqui sabemos, principalmente a gente da FCI, que uma coisa que a gente não consegue em sala de aula é fazer o aluno se desvincular do iPhone, iPad, sei lá, né, dos celulares, né? Então, a nossa proposta, o que é? Oferecer uma oportunidade de a gente usar o smartphone a nosso favor, né? Quer dizer, já que eles gostam tanto, agora eles não têm mais desculpa para... Certo? Aí vai ficar chato. Escrever Samsung e colocar na frente, como tá falando. Pode. Não, Samsung eu não falo. No caso dela é Apple. Eu só falo iOS. Eu não. Só iPhone. Né? Não, porque assim, gente, nós até demos um curso muito semelhante, só que com foco um pouco mais. Já estou falando porque lembrei desse curso que a gente deu lá em Salvador, no SVR. Então, lá a gente focou bem essa questão da educação, né? O porquê da mobilidade da educação. Então, estou só justificando um pouco por que a gente está dando a gente oferece esse curso para vocês, né? Esse aqui é um exemplo que é a polêmica do Google Glass aí, né? Que tem vários teóricos que falam que não é realidade aumentada, mas conceitualmente não deixa de ser realidade aumentada, né? Que o quê? Você está vendo o mundo real, né? Da mesma forma que você está visualizando informações virtuais, né? Misturados aí nesse meio, tá? Caos, né? Caos total. Aliás, o Google Glass, gente, ainda é uma polêmica até na prática, né? Que tem gente que está sendo agredido, tem gente que está sendo ofendido, né, no exterior porque está usando o Google Glass, né? Porque acha que todo mundo está achando agora que está tudo sendo filmado. Mas aqui tem só um videozinho rapidinho para vocês verem. Eu não sei se consegue. Então, esse é o Google Glass, né? Nada mais é, a princípio, né? Agora tem vários aplicativos para Google Glass, né? Que você está visualizando, continua normalmente, e aqui em cima tem algumas informações, né? Horário, tempo, você filma alguma coisa e envia como vídeo automaticamente, né? Tá sem som, né? Interessante. Vai. Bom, mas também não muda muito. Então, você vai tirando foto ao mesmo tempo e filmando, já pode enviar por e-mail, né? A proposta também acessa redes sociais. O Google Glass, então, agora tem outras marcas criando o seu próprio óculos aí, né? A gente viu uma palestra no workshop do Mindbody que falava sobre os vários tipos de óculos que hoje já tem, né? Mas, quer dizer... Inclusive, alguns que você pode fazer em casa. Eles ensinam umas coisas, você sai com o seu celular na sua cara. Na sua cara, isso mesmo. Praticamente. Mas é legal... Mas tem mesmo, mas tem mesmo.
E qual é a grande sacada do Google Glass? Você fica com as mãos livres e você enxerga o que está acontecendo. Porque quantas vezes a gente não está no celular, digitando, andando, tromba em alguma coisa, numa pessoa, né? O Siri, né? Você pergunta também, ele já localiza. Tudo. Então, tem todo né? Na verdade, muita coisa aí ainda é meio marketing, né? A gente sabe que muita coisa ainda não funciona na prática, né? Mas então a grande boom aí do momento é a discussão sobre o Google Glass, se é bom, se não é, se é realidade aumentada, se não é no nosso caso, né? Na nossa área, né? Uma das aplicações mais básicas de realidade aumentada, né? Que eu vou mostrar para vocês a pipeline aí, né? Quem trabalha na área já está cansado de ver essa pipeline, né? Que hoje em dia tem já, por exemplo, um pouco de desvinculação do marcador, tá? As primeiras criações de realidade aumentada usavam marcadores. O que são marcadores? São esses quadradinhos aqui, né? Digamos assim, são identificadores, né? Tanto a moldura pretinha é identificador de que é um marcador e o símbolo de dentro é identificador de qual objeto virtual vai ser acrescentado, inserido em cima desse marcador, né? Então, por exemplo, antigamente, eu lembro muito bem, acho que era do Itaú, um dos primeiros que lançou aí no site. Você imprime o marcador e mostra para a câmera, para webcam, no caso, seu computador, e lá você consegue interagir com o objeto 3D, né? E então, os primeiros conceitos de realidade aumentada, eles eram presos a esse marcador. Então era uma forma de se saber que existia um objeto virtual que deveria ser colocado a partir da identificação daquele sinal, né? Então aqui, por exemplo, ó, a câmera reconhece o quadradinho, ele fala, opa, é um marcador, né? A partir desse momento, ele retira da imagem a informação que ele quer, que é o ID, que é desse marcador. Então, cada objeto tem uma figurinha representando lá dentro, né? Então, aí daqui, ó, ele reconhece qual objeto representa esse ID e cria aqui, né? Então, por exemplo, existem vários jogos de realidade aumentada que você olha para o tabuleiro, tem um monte de quadradinho, assim, né? Você fala, o que é isso? Mas se você usar um óculos ou ver por uma webcam, você consegue visualizar os objetos correspondentes. Né? Deixa eu falar uma coisa. Esses marcadores eram usados inicialmente porque a gente tem todo um processo computacional que tem que rodar por trás para fazer essa associação, colocar na posição certa, se a gente vira o marcador, o objeto vira junto e etc. Então a gente precisa de uma capacidade de processamento da máquina razoável para conseguir ler o ambiente, achar o marcador, verificar como aquilo está, como que você deve posicionar o objeto e ver qual é o objeto, qual a escala do objeto, é muita coisa. Né? Então, no início, a gente não tinha uma possibilidade de trabalhar com esse processamento em tempo real e ainda ter respostas, boas respostas, né? Satisfatórias. Então, a gente usava normalmente um marcador para cada objeto. Se eu tivesse 10 bonequinhos desse, eu tinha 10 marcadores diferentes, porque o processamento passava lá, viu um, põe e já tirava da lista. Aí tinha que ter um outro com o outro, senão a gente acabava tendo um processamento muito complicado. Aí, com o tempo, foi se estudando várias outras formas de eliminar a necessidade do marcador, né? Não ficar preso ao marcador. Então, existe, por exemplo, GPS, né? Posição. Então, você consegue adicionar informação baseado nisso. Então, foram mudando. Por exemplo, no nosso caso, a gente vai aprender hoje, pode ser qualquer imagem, qualquer figura, qualquer foto, qualquer coisa pode ser um marcador. Então, a gente está trabalhando numa realidade aumentada sem marcadores. Sem marcador. Eu não sei quem de vocês já viu aquele joguinho, como ele chama? Niantic Project. Não sei se vocês já viram. É um joguinho para smartphone que você tem lá que conquistar uns portais e ele vai via GPS. Então, você está lá, se o seu GPS está ligado, ele fala, aqui tem um portal. E aí você vê as pessoas que estão interagindo e você enxerga os portais. Aí é uma realidade aumentada que também não é por marcador, mas sim por GPS.
Outra coisa que ficou tudo meio, né, uma cor só, né, mas a porcentagem eu explico para vocês, né. Nós fizemos uma pesquisa com alunos de graduação, né, os alunos aqui do Mackenzie, de ciência da computação e sistemas de informação, e os alunos do Senac de produção multimídia e design digital, né. Então, o que a gente queria saber? O interesse deles em desenvolver sistemas de RA. Porque na hora que você fala assim, você tem vontade de usar, todo mundo quer usar, né, de uma forma ou de outra, né? Então, a gente queria saber qual o interesse deles em desenvolver esse tipo de tecnologia. Então, interessantíssimo, aliás, os alunos, tudo que está aqui é não. Aqui é assim, os alunos de produção multimídia, design digital, que não tem nenhuma experiência em programação, nesse tipo de coisa, tem muito mais interesse em desenvolver do que os nossos alunos de ciência da computação e sistemas de informação, né? Pode ser porque eles aprendem a tecnologia como vocês vão aprender hoje. Eles aprendem a coisa mais prática em termos de engines, né? Eles vão pegar um software e montar um sistema. Ciência da computação e sistemas de informação, não. Eles já vão para a parte da programação. Que, aliás, uma das grandes reclamações deles é a dificuldade de programação, né? Então, o que a gente está passando para vocês hoje é a oportunidade de vocês também poderem construir um recurso computacional de realidade aumentada sem precisar programar nada. Né? Os de ciência da computação ficaram apavorados com a possibilidade. Isso. Vamos falar um pouquinho aí de alguns aplicativos, tá? Como eu já falei, eu sou meu puxa do iPhone, então eu vou falar pela Apple Store. São os tops da Apple Store, né? Que são aplicativos usando realidade aumentada voltados para educação. Então eu peguei uns top 10, alguns gratuitos. Muito bem. Esse é muito legal, né? Que eu já vi gente usando. Eu não lembro, eu viajei essas férias, eu vi pessoal usando. Tem? Ah lá, tá vendo? Já podemos brincar no intervalo. Você não pode trazer um celular descarregado para uma aula que você vai usar o celular. Tem que carregar. Cadê? Quem tem um carregador para o celular dele? É iPhone. Bom, daqui a pouco a gente vê, Então, veja bem. Então, você aponta o celular para o céu e ele mostra as constelações. Você pode interagir, ver mais informações e tipo de coisa, né? Star Walk. Você tem também aqui muitos, olha, tem vários. Esse é um dos top 10 para estudo de anatomia, né? Então você pode mexer no esqueleto, partir o esqueleto, né? Tudo isso você pode fazer usando realidade aumentada. Você visualiza em camadas, então você tem a pele, tira a pele, vai tirando para você ir entendendo como o corpo funciona. Esse daqui, eu sou apaixonada nesse aplicativo porque ele é um dos mais básicos de realidade aumentada, né? É um aplicativo, se você for ver, ele tem os marcadores. O mais interessante desse joguinho é a aplicação dele. Não é nem o recurso da realidade aumentada, porque ele ensina crianças na alfabetização. Então tá lá, ele pega a letrinha A, ele mostra lá, aparece uma apple, no caso é em inglês, né? A maçã. Tá. B, aparece uma bola, ball. Então, quer dizer, sem querer, numa coisa usando a realidade aumentada de uma maneira bem básica e bem simples, você cria uma grande aplicação. O mais básico de realidade aumentada é livro de história infantil, né? Porque você pode fazer o livro que a criança interaja sem o dispositivo, e ela vai ler a história normal, e você pode mira o celular e você tem as coisas em 3D. Né? Tem várias experiências também nesse sentido. E tem várias outras aplicações, tá vendo? O livrinho aqui, quando eu dei aula uma vez de realidade virtual aumentada, todo mundo queria fazer livro, né? Porque aí põe lá o marcador numa página e interage. Então o aluno vê em 3D, né? E tem vários trabalhos nossos, meu, da Bia, orientados por nossos e da professora Ana Grazi, que trabalham realidade aumentada no ensino, na educação, né? Seja pela web, seja mobile, etc. Tá?
Ah, é? Tem a versão free. E até depois, ó, por exemplo, a professora Ana Grazi, estou falando muito dela, viu, gente? Porque o trabalho de doutorado dela foi uma aplicação de realidade aumentada, né, para reabilitação de crianças com deficiência. Então, se depois você quiser falar um pouquinho do seu trabalho, a gente na outra curso que a gente tem, a gente mostra muito o trabalho dela, mas esse é educação, saúde. Tá? Depois ela pode falar que ela fez uma aplicação, né, assim, que o resultado foi surpreendente, né, Ana? Já saiu até no Jornal Nacional, a bichinha. Tá? Depois, se você puder falar.